Evangelho de Jesus, segundo o evangelista Mateus, capítulo 13, irmãos. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comer. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol, a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60, a 30 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas aqueles não lhes é a isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, que ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouviram o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra, o reino, e a não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, e o que ouve a palavra e a compreende, este frutifica e produz 100, a 100, a 60 e a 30 por um. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu frutos, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não se arranques também com ele o trigo. Deixe-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita darei aos ceifeiros, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai o feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Outra parábola lhe propõe, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é a maior do que
que as hortaliças e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhe outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhe dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Amém. Deus abençoe com a sua palavra ali. Poder sentar, irmãos. Irmãos, o tempo é um tempo de grandes desafios, mas talvez o maior dos desafios seja permanecer firme, né, diante do altar do Senhor, diante da presença do Senhor. Talvez o maior desafio seja o cristão, servo de Deus, manter-se servindo a Deus, né? Servindo através da sua vida ao seu Criador, aquele que lhe criou, aquele que lhe formou e aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória, de toda a adoração. O que tem acontecido é exatamente a dificuldade da igreja de permanecer, a dificuldade das igrejas se manterem proclamando a palavra e proclamando a obra do Senhor. Semana passada, estava conversando com a Raquel e falando de algumas coisas. Ela disse assim: pastor, está em toda a igreja, todas as igrejas estão da mesma maneira e da mesma forma. E ela falava exatamente sobre a dificuldade das pessoas permanecerem servindo a Deus no lugar que Deus chamou para que ela servisse. E claro que é importante, né, nós lembrarmos que essa dificuldade, que essas lutas é fruto dos tempos, né, dos dias que vão se passando. Porque eu quero cantar como Samuel, né? Vou voar nas asas do vento, na hora e no tempo que Deus me chamou. Eu espero estar pronto, né, para esse momento tão especial na vida do crente, que é o encontro com o seu Senhor, que é o encontro com aquele que lhe chamou, aquele que lhe convocou para uma obra e uma missão. E eu espero poder estar pronto para dizer, né, como o apóstolo, né, completei a carreira, combati o bom combate, mas completei, cheguei até o final da minha carreira. Não é desprezo pela vida, pelo contrário, é apreço pela vida. Não é desprezo pela sociedade, pela caminhada nesta sociedade, mas é apreço pela caminhada nesse tempo, nesse mundo. Por isso, nada mais importante do que caminhar com o coração consolado, né, e confortado. A pior coisa é caminhar cheio de dúvidas e sem direção. A pior coisa é caminhar sem um propósito real, um propósito que se firma durante o tempo e durante a caminhada. Como nós vemos, né, no salmista, e o Sérgio fez questão de repetir, né, a leitura, por mais que o homem esteja firme, e aí, irmãos, quando eu olho o versículo, né, e a gente está falando de pedra, né, firmeza, de algo que parece inabalável.
Por mais que o homem esteja firme, que no seu entendimento nada vai mudar, nada vai sair daquela situação, e aí o salmista diz assim: é vaidade, é vaidade, não é nada, não é nada. Por mais que o homem esteja firme, não é nada. Diante do poderoso Senhor, diante do Deus eterno, o que é o homem? O que é o homem? Quem é você? Quem sou eu? Diante do Criador de todas as coisas, quem sou eu? Quem é você? Por isso, nada mais importante é ter consolo, ter conforto no coração. Eu queria que nessa manhã nós pudéssemos receber esse conforto e esse consolo da parte do Senhor para as nossas vidas. O texto que você e eu acabamos de ler é um texto que apresenta um momento difícil no ministério do Senhor Jesus, e um momento que ele dá uma guinada no seu ministério. Ele está caminhando com um propósito e de repente ele muda o propósito. E o autor das Escrituras, o evangelista Mateus, ele, quando escreve, tem esse sentimento, de apresentar como o rei dos reis, faz para cumprir o seu ministério. Você e eu sabemos que Mateus escreve para judeus, e quando ele escreve trazendo todos os versículos lá do Antigo Testamento para mostrar que Jesus é o Messias e o descendente de Davi, o que vai sentar no trono, que vai governar para toda a eternidade, que vai abençoar o seu povo, que vai abençoar o Israel do Senhor, e que Israel será vigoroso, será abençoado de maneira poderosa em todos os tempos, de todo o mundo. E Mateus traz os versos do Antigo Testamento e apresenta Cristo como esse que é o enviado de Deus, o descendente de Davi, que vai governar, que vai reinar, e ele está fazendo maravilhas, ele está curando, ele está trazendo a bênção para os necessitados, para os algemados que estão sob a tutela do diabo, sobre o pecado, sobre a morte, e ele está libertando. Jesus livra o cego das suas algemas, Jesus livra o leproso da sua lepra, Jesus cura os enfermos de maneira poderosa, e uma multidão segue a Jesus no seu ministério, no primeiro ano do seu ministério. Uma multidão de gente, aonde ele ia, ele não podia ficar na cidade, porque as pessoas sabiam quem ele era, sabiam do seu poder, da sua majestade, a ponto de o reconhecerem pelos seus poderosos feitos, pelas suas realizações, a ponto de ele escolher os seus discípulos e dizer a cada um deles: vocês farão parte comigo no reino, vocês farão o que eu faço, serão pescadores de homens, vocês governarão, estarão comigo em todo o tempo. E os discípulos caminham, com Jesus, com essa disposição de segui-lo, de aprender com ele, de estar ao seu lado, mas de repente,
Jesus não está sendo mais seguido pelos seus ensinos e pela sua palavra, a ponto dos fariseus dizerem assim: os milagres que ele faz com Deus é burro, ele não é o enviado de Deus, ele não é o Messias. O que ele realiza através do poder do demônio. E Jesus, ele é acusado pelos fariseus, é buscado pelas multidões, porque multiplicou pão, multiplicou peixe, deu comida. Ele agora é buscado porque faz milagres, porque pode curar, pode fazer com que as pessoas possam ser restauradas. E agora há uma oposição tremenda, se levanta a ponto de Jesus dizer, se insatisfeito com aquela situação. E agora, quando a gente chega aqui no capítulo 13, Jesus está agora só falando por parábolas. Não ensina mais as coisas do reino, e agora tudo que ele fala por parábolas. E aí os discípulos perguntam: Senhor, por que agora o Senhor mudou o diálogo, o Senhor mudou o discurso? Por que aquilo tudo que o Senhor fazia, que era, e agora o Senhor mudou completamente o discurso? E Jesus tinha acabado de contar a parábola do semeador, a parábola do semeador. E a primeira coisa que você aprende, na parábola do semeador, é que, por mais que o agricultor tenha cuidado de todo o terreno, tenha arado todo o terreno, por mais que ele tenha preparado todo o caminho para poder plantar a boa semente, ele não tem poder para dizer aonde a semente vai cair. E a primeira cai à beira do caminho, a segunda cai no solo que é pouca terra, é rochoso, a terceira cai num lugar onde as raízes dos espinhos cresceram junto com a semente. O agricultor preparou a terra, mas ficaram as raízes, e as raízes cresceram junto com a semente, e a outra semente caiu em boa terra. E a primeira coisa que você aprende, é que a palavra que é pregada, a palavra que é anunciada, ela é aceita de várias formas e de várias maneiras. Quando a palavra de Deus chega ao coração de alguém, e se esse coração não for um coração receptível à palavra, ou o diabo vem e arranca, ou a pessoa, já viu o nome dos crentes que não ficam na igreja? Oi? Desigrejado. Desigrejado. Antigamente a gente chamava de desviado. Desviado. Porque não tem força em si mesmo. Não tem força. Não tem vigor a palavra de Deus na vida dessa pessoa. Não é vigorosa. O solo é pouco. Cresce, floresce, parece que está tudo certo, e de repente as coisas começam a murchar porque não tem raiz. Ou cai em espinho, A pessoa sabe da palavra, conhece a palavra, mas as preocupações, as riquezas
começam a apontar outras direções e a pessoa se esquece do principal, são os espinhos. Mas até mesmo dentro da igreja, né? Ou até mesmo com aqueles que a semente cai por a terra, uns produzem a 30, outros a 60 e outros a 100. Há uma diversificação, né? Os corações vão receber a palavra de acordo com aquilo que está posto, A palavra de Deus, por mais que seja pregada, ela não vai ser ouvida da mesma forma e da mesma maneira. Por mais que a palavra de Deus seja anunciada, há diferenças que estão em cada um que Deus tem chamado, escolhido. E aí, o consolo para os discípulos, né, que estão vendo Jesus sendo rejeitado, está sendo acuado diante daquela sociedade, e os discípulos que olhavam para Jesus esperando o reino, esperando a grandeza do reino, talvez já desanimados pela situação em que acomete o mestre, o rei de Deus. E aí Jesus chega para os discípulos dizendo: olha, sabe por que eu falo com parábolas? Sabe por quê? Porque bem-aventurado, felizes são vocês, porque os seus olhos foram desvendados. Os olhos de vocês foram desvendados. Irmãos, ninguém acolhe a palavra porque quer. Ninguém acolhe a palavra por convencimento. Aqueles que acolhem a palavra só podem acolhê-la de verdade pelo poder de Deus nos seus corações, na sua vida. Esse é o maior conforto para a igreja no tempo de hoje, porque a gente está cansado muitas das vezes de ir à igreja, de fazer os trabalhos que nós fazemos, e as pessoas não se importarem muito, ou não dão valor ao que o povo de Deus faz. Mas feliz é a igreja de Cristo, que recebe a palavra com temor e tremor no coração, porque ela recebeu pelo poder de Deus. Felizes são vocês, porque vocês abriram os olhos, seus olhos foram abertos. Muitos desejaram ver o que vocês viram, muitos desejaram ouvir o que vocês ouviram, mas não ouviram. Vocês são bem-aventurados, porque o coração de vocês foi aberto para acolher a palavra de Deus. Essa é a primeira coisa que eu queria lembrar nessa manhã, irmãos. A nossa alegria de poder servir a Cristo, não porque queremos servir, mas porque nós fomos alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus, de crer na palavra e acolher a palavra com alegria no nosso coração. O que vamos produzir não importa, o que vamos produzir a 30, 60, 100 não importa. O que importa é que os nossos ouvidos foram abertos, os nossos olhos foram abertos para poder acolher a palavra de Deus e poder acatá-la na nossa vida e viver com ela. Louvado seja Deus nessa manhã pela sua vida, querido, que acolheu e que recebeu a palavra do Senhor com alegria no coração. A segunda coisa que eu queria trazer, irmãos, nessa manhã, é que Jesus também conta a parábola do grão de mostarda e também conta a parábola do fermento. O grão de mostarda, na época de Jesus, era conhecida como a menor das sementes. E o fermento era usado, né, naquela época para levedar a massa, né?
levedamas. Jesus, ele conta essa parábola falando da importância dos seus discípulos, que são poucos os que verdadeiramente acolhem a palavra de Deus no coração. São poucos aqueles que receberam a palavra de Deus com alegria no coração. Mas o que Jesus me chama a atenção é o poder que esses crentes têm através das suas vidas, o poder que Deus exerce neles para que eles possam frutificar e florescer. E a parábola é muito clara, né? Porque a semente é plantada em boa terra e é a menor semente, mas se faz árvore. Entre as hortaliças, a mostarda faz árvore, a ponto dos passarinhos acharem abrigo, se aninharem, fazerem ninho. E era muito conhecido entre os discípulos o que um pouco dos fermentos leveda a massa. Eu fico impressionado. Rosana diz assim: eu gosto desse fermento aqui porque ele me dá tempo de trabalhar. Eu falei, pô, fermento dá tempo de trabalhar? Não, esse aqui não dá. Esse aqui você coloca e já faz direto. A gente está no mercado entre o fermento Dona Benta, Royal e Ocker, sei lá. E aí ela falou, pode levar esse aqui? Para mim é a mesma coisa, né? Fermento é a mesma coisa. Aí ela falou, não, esse não, Dona Benta não. Leva o Ocker, leva o Royal. Dá tempo de eu trabalhar. Como é que dá tempo de eu não? É que o outro, quando bota no forno, aí que ele vai crescer. Enquanto você estiver misturando, batendo, ele não cresce. Mas quando você coloca lá, ele vai crescer. Se você botar o Dona Benta, ele vai logo, não dá tempo de fazer o que tem que fazer. Tem que ter muita habilidade para fazer esse negócio. E ela tem, né? Ela tem essa habilidade. Mas é um pouquinho, uma colherzinha, uma massa enorme. E a massa multiplica, dobra o tamanho. Eu vi ela fazendo panetone. A massa, quando ela faz, é desse tamanhozinho assim, um pouquinho de nada de massa. E aí ela tira algumas gramas e bota aí no negócio, daqui a pouco o negócio é 5 panetone, daqueles negócios redondos. Caramba, como é que pode, né? Jesus sabia exatamente, e aquele povo sabia o que ele estava dizendo. E ele estava dizendo do poder dos crentes, da fé dos filhos de Deus, que tem poder de mudar as estruturas que estão ao seu redor, que estão ao seu lado. Irmãos, essa igreja é o que é por causa de 11 homens, 11 discípulos. O Evangelho é o que é porque Jesus escolheu 11 pessoas para ensinar e através desses 11 fazer a sua obra. Você não sabe o que Deus pode fazer através da sua vida. A igreja precisa descansar, se consolar naquilo que ela é. Ela é alvo do poder de Deus. Ela é alvo do agir de Deus. Ela está na mão do agricultor, que sabe o potencial da sua igreja. Nós não podemos de maneira nenhuma
desanimando. Um dia gelado em Londres, um dia gelado em Londres, uma nevasca cai sobre a cidade, e o diácono responsável pela igreja no domingo resolveu ir à igreja. Enfrentou a nevasca, chegou na igreja, abriu a igreja, as portas da igreja, esperou os membros. Chegaram 7. Nem o pastor foi. 7 membros chegaram. E chegou um visitante, um jovem visitante. A hora deu, o pastor não chegou, os presbíteros não chegaram, só o diácono presente, um visitante na igreja, abriu o livro de Isaías, leu o texto, levantou a voz em direção ao visitante e disse: Deus está te olhando, Deus está olhando para você, Deus está olhando para a sua vida. Naquele dia, aquele rapaz saiu dali e se tornou o príncipe dos pregadores. Em Londres se abriu uma catedral com 50 mil lugares para que ele pudesse pregar. John Stott. Você não sabe o poder que Deus tem para realizar a sua obra. Seja você quem você é. Seja você o que você for. Se você estiver nas mãos do Senhor. Se você estiver nas mãos do Senhor. O grão de mostarda vai crescer e vai se fazer árvore. Irmãos, esse é o consolo que a igreja tem num tempo como o nosso. Nós estamos consolados, porque o poder não é nosso, o poder é de Deus, para fazer a sua obra através da sua igreja. Não é de acordo com a nossa vontade, é de acordo com a vontade dele. É isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos, que eles não se preocupassem, que eles ficassem consolados, porque o Senhor abriu os seus olhos, e é o Senhor que está agindo neles e através deles. E Jesus conta uma outra parábola do joio. O dono escolheu a boa semente, preparou a terra e plantou a boa semente. Veio o inimigo. O pessoal sabia, né? Dessa história. Se você tinha um vizinho que não gostava muito de você estar em guerra com você, e quando você plantasse, ele não queria que você enriquecesse. Então, quando você planta, ele vem e planta o joio, para que quando você for arrancar, você estrague a sua plantação. E Jesus conta a parábola dizendo que semeou boa semente, e aí cresce os dois, o trigo frutifica, e aí vem os servos e dizem: Senhor, tu não plantou a boa semente? E agora nasceu o joio? E o dono diz assim: foi o inimigo que plantou. E aí Jesus diz que o homem diz assim, os servos dizem assim: quer que arranquemos? Vamos arrancar.
E aí o agricultor experiente diz assim, não arranca não. Se vocês arrancarem, vai arrancar também. O trigo, espera o tempo da colheita, espera o trigo amadurecer. Quando o trigo amadurecer, eu peço aos cefeiros que venham, arranquem primeiro o joio, e depois que ajuntem o trigo no celeiro. Irmãos, essa é outra coisa importante, né, na vida da igreja. Porque o trigo é aquele que recebeu a palavra e produziu. Mas quem é o joio? Não é dentro da igreja que tem joio. Dentro da igreja não tem joio. O joio é o mundo. Dentro da igreja é trigo. Porque a gente se santifica. Porque a gente busca. Dentro da igreja é trigo. Dentro da igreja não tem joio. Joio é fora da igreja. Os pecadores não prevalecerão. Os pecadores não prevalecerão na congregação dos justos, nem os diz o salmista, no Salmo 1. Dentro da igreja é trigo. Porque aqueles que vão ouvir a palavra e não suportarão a palavra, irão embora. Irão embora. Não permanece, não tem permanência. Quem está do seu lado, caminha contigo, é servo do Senhor, é servo do Altíssimo. O jogo é fora da igreja, é o mundo. Irmãos, você vê nessas redes sociais, né? As pessoas dizendo, preciso da igreja, posso ser crente, posso ser servo, ser cristão fora dela. Você vê aí as pessoas dizendo, não, o que Jesus mandou é que eu cuide das viúvas, dos pobres, dos órfãos. É o que estão dizendo. Estão dizendo aí na internet. Eu não preciso da igreja. Eu não preciso ir à igreja. Eu não preciso ouvir o pastor da importância da consagração da minha vida, da consagração do meu lar, da consagração dos meus bens. Não preciso ouvir o pastor falando sobre essas coisas. Eu não preciso da igreja. Está errado. Está errado. Tira uma brasa do meio do Brasil. Tira. Bota ela lá fora. Vai apagar. Ela queima por certo tempo, mas ela apaga. Nós precisamos uns dos outros. Nós somos aqueles que se edificam pelo poder e graça de Deus na vida do outro. É no outro que você vê a mão de Deus. É no outro que você vê a obra do Senhor e se fortalece na sua fé. É no outro, na dedicação, na fé do outro, que você aprende a fidelidade, a constância, o amor. É na fragilidade do outro que você se fortalece para se ajudar, para contribuir.
está unindo os seus discípulos. Ele reúne os seus discípulos, consola, conforta e liga eles uns aos outros. E nessa manhã, irmãos, nós possamos lembrar da importância de ser igreja, de ser consolados uns pelos outros. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.